Bom, pessoal, tem uma discussão interessante aí sobre taxa de inquietude e eu vou falar de taxa de inquietude estrutural. Porque o que é que acontece? Quando a gente vai para uma revolução civilizacional, o objetivo é lidar melhor com a complexidade, aumentando o poder de cada pessoa. Mamãe teve um filho, depois teve mais três trigêmeos. Então, primeiro filho, mimadão, mamãe amarrava o sapatinho dele, levava para... passava shampoo no cabelo, depois vieram os mais três, aí ela fala, olha, não tem mais condição de tratar vocês como eu tratei aquele. Vocês têm que se virar, vocês vão ter que aprender a amarrar o tênis, etc, etc. Tanto que normalmente o primeiro filho geralmente é mais mimado e os outros são mais... tem mais independência, porque os pais aprendem, né? Então a gente também vive um pouco isso. Então, a cada ciclo de nova revolução civilizacional, a gente tem o aumento da responsabilidade de cada um. Se você pegar, por exemplo, o escravo, né, antes da Idade Média, ali na Idade Média, com a escravidão, e você cria a carteira de trabalho, você tem a descentralização de uma série de decisões. O que o cara vai comer, aonde ele vai morar, o que ele vai vestir. Então você transfere para ele uma série de decisões. E você também aumenta a relação entre pessoas e você aumenta a taxa de inovação e a taxa de inquietude. Querendo ou não, você vai ter que aumentar a taxa de inquietude, ou seja, você aumenta um pouco o ritmo da inovação. No caso do século passado, houve talvez até uma espécie assim, de centralização da inovação e logo depois da Idade Média, com a chegada da prensa, você teve uma descentralização da inovação e você teve que ter um aumento da taxa da inquietude. Então a gente tem essa demanda, né, de responsabilização e o que era o quieto na civilização 1.0, né? Esse quieto tem que ter muito mais inquietude do que tínhamos antes, porque a gente tem um ritmo de inovação muito maior, uma necessidade de abstração maior, né? Mesmo para a inovação incremental, porque as coisas não vão ficar mais paradas como eram. A gente hoje tem uma prótese, que é o celular, que de ano em ano muda a prótese. E as possibilidades que você tem com o celular cada vez são mais sofisticadas. Então, só a prótese individual já está mudando o tempo todo. Você tem que aprender o que tem de novo, você tem que ver o que tem de mudança, e não só isso, em todos os lugares e tal, e toda hora tem aplicativo novo, e você vai fazendo coisas diferentes, e versões novas do aplicativo do que você faz, das compras que você faz. Agora tem uma nova possibilidade, tem mais uma coisa, tem isso, tem aquilo. Então, você tem que estar o tempo todo alterando os hábitos, coisa que antigamente não tinha. Então, a gente tem um aumento da taxa da inquietude. O que a gente tinha vamos supor, a taxa da inquietude antes da chegada da internet era uma, e aumentou. O padrão do que era o quieto, a taxa dos quietos aumentou e a taxa de inquietos aumentou também. Isso é um dado muito interessante, né? E é por isso que eu acho, e eu tenho acompanhado aqui, não sei se vocês acompanharam isso, mas eu peguei no Resumo Cast os 3 livros que bombaram, os livros que mais bombaram no Resumo Cast ano passado. Então foi Mais Esperto que o Diabo, Os Segredos da Mente Milionária e O Poder do Subconsciente. Todos os 3 livros, interessante, né? Todos os 3 livros falam de questionamento da mente domesticada, questionamento da mente condicionada. E eu acho que é isso que é interessante. As pessoas estão tendo uma demanda enorme de sair do condicionamento, né, da incapacidade de reflexão individual, e aí tem toda uma demanda de procura de propósito, felicidade estrutural, né, caminho de felicidade individual, e que a gente no século passado a demanda era menor e agora aumentou. Porque para você inovar, para você mudar, para você fazer, você tem que cada vez mais
procurar propósito, procurar o seu potencial, etc. E isso tudo está demandado. Está aí os 3 livros principais do Resumo Cast são exatamente livros que falam do questionamento da mente condicionada para o aumento da taxa de inquietude. O que vocês dizem? Se você tá ouvindo esse artigo, é que esse artigo foi produzido em março e eu estou disponibilizando na internet agora. Se você quiser acompanhar os debates da escola, né, os debates de ponta, me manda um zap, faz os 2 módulos e você participa do grupo sênior 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.